Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e que fiz. A todos que criei para minha glória, diz o Senhor. Agora vá com a sua Bíblia para Tiago. Talvez você está perguntando, pastor, o que esse texto tem a ver com o de Tiago? Nada a ver. Quem está procurando uma exegese aí não vai achar. Mas eu quero ater no criados para a glória de Deus. Tiago capítulo 1. Só sei lá, achar Atos rapidinho. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Vamos lá? Hebreus, depois de Hebreus aí, Tiago, fica mais fácil. Vai lá. Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Preste muita atenção nessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Eu quero uma mensagem um pouco mais doutrinária. Domingo passado preguei uma mensagem um pouco mais enérgica. Mas essa eu quero fazer você refletir comigo na evidência da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo. Tiago capítulo 1, verso de 19 a 27, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Mantenha a sua Bíblia aberta em Tiago, curve só a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua igreja nós estamos. Os irmãos que estão aqui, em sua grande maioria, é a sua igreja, seu povo. Os louvores que foram entoados aqui foram para honrar o Teu nome. Essa palavra que foi lida aqui é a Tua palavra, Senhor. Esse pobre servo que vos fala é o Teu servo. Logo, Senhor, tudo aqui, absolutamente tudo neste lugar é a Teu respeito. Não tem nada a nosso respeito. Então nós rogamos que receba glória para si e fale conosco, transformando o nosso caráter, a nossa conduta, a fim de que sejamos mais parecidos contigo, Senhor nosso e Deus nosso. Amém. Preste atenção aqui. Existem dois tipos, pelo menos, de cristãos dentro da igreja, num contexto geral. Dois tipos de cristãos. O primeiro são aqueles que são enganados pelo diabo. Isso acontece. Que isso, pastor? Eu sou crente,
Sou enganado pelo diabo? Não, não é não. Você assiste a Globo e não é enganado pelo diabo. Está de brincadeira comigo, né? Existem cristãos que são enganados pelo diabo. Esse é o primeiro. E existem o outro tipo de cristão que a si mesmo se engana. Ele acredita que de fato ele é. Pensa que de fato é salvo. Mas quando ele deve apresentar evidências dessa salvação, ele não apresenta. Quando a sua fé é posta em prova, ela falha. Quando o seu cristianismo é colocado em uma situação de apuros, ele falha. Ele volta atrás. Ele negocia. Ele barganha. É aquela ideia do... Vou começar com um exemplo. Hoje eu quero contar pelo menos 3 histórias aqui. E olha que eu não sou contador de história, não. Eu tenho dificuldade demais em pregação fazer isso. Mas aquele cristão que negocia. A Renata, quando ela converteu, minha esposa, foi um negócio esquisito demais. Ela literalmente, num acampamento, caiu lá de um jeito, levantou de outro. E ela trabalhava em 2 empregos. Um emprego que ela tinha era o emprego da prefeitura. E prefeitura é um negócio que tem um bocado de endemoniado lá dentro, então não é? O neguinho aqui é o único crente lá da nossa. E o Fio, né, Fio? Tem uma turma lá pesada. O que a chefe dela fazia? Falava: Renata, é o seguinte, você vai assinar aqui no ponto, porque a gente recebe do governo esse negócio, tantas horas, mas o meu acordo com você é de pagar só algumas horas e você devolve essa parte para a chefe dela fazer o quê? Aconteceu já com você? Se você aceitou, você é um crente sem vergonha. Presta atenção aqui, irmãos. E a Renata, quando ela converteu, ela falou assim: tem uma coisa errada. Por que eu assino uma quantidade de horas e ela tem que me pagar outra? E ela veio para cima de mim: amor, o que eu faço? Eu não sei o que, não sei o que. E eu, crente antigo, velho, estava desviado, mas voltei, sabia tudo. Falei: meu Deus do céu, menos 2.500 na conta, pelo amor, o que nós vamos fazer? Pensando comigo. Mas eu falei: filha, não tem outro jeito. Aí nós fomos conversar com o pastor. Ela falou assim: pastor, o que está acontecendo? Isso comigo, o que eu faço? E aí ela grávida, precisando de dinheiro. Mas ela falou assim: não. Quando a fé dela foi colocada em prova, ela falou: não posso negociar. Então ela chamou a chefe dela um dia e falou com ela assim: ó, fulano, é o seguinte, eu não posso mais ficar fazendo isso que você está me pedindo. Mas por que? Não posso. Renato, mas não tem como eu te manter no trabalho. Você pode fazer o que você quiser de mim, mas eu tive um encontro com Jesus. Minha vida foi transformada, e isso é pecado contra o meu Deus, e eu não posso mais fazer isso. Então se você quiser me mandar embora, eu vou entender perfeitamente. Você pode me mandar embora, eu estando grávida, pode me mandar embora, não tem problema algum, mas eu não posso mais fazer isso. E ela foi para casa, e a chefe dela, depois de uns dias, e pensa numa mulher complicada, aquela chefe dela. Gostava de dinheiro não, como diz no alagoano, se amostra. Eu não sei falar alagoano, né, gente? E aí ela virou, no outro dia ligou para Renato, falou: Renato, queria que você viesse aqui na prefeitura. Renata, assim, amor, ora aí, porque eu acho que eu vou ser mandado embora. Eu falei: vai ser mandado embora, mas está no céu. Deus vai prover para nós alguma coisa. Ela, eu sei disso. E ela foi firmemente, não vi nem sinal de arrependimento. Ela chegou para a chefe dela, falou: Renata, é o seguinte, você falou que não pode assinar mais. Você sabe o que é que acontece aqui? A gente repassa um valor a mais para vocês repassarem para nós, tá, aquele negócio todo, para manter aqui, você sabe o escritório, como é que funciona, aquela conversa. Mas eu não posso te mandar embora. Então eu vou te transferir para um setor, para você continuar ganhando a mesma coisa que você ganha, sem precisar fazer isso que está te incomodando. O que você faz quando a sua fé é colocada em prova? Muitas vezes, diariamente, a nossa fé está sendo colocada em prova. O primeiro cristão é aquele que é enganado pelo diabo. Satanás trama contra ele, e quando ele percebe, ele cai no engano do diabo. E isso acontece com o crente. A Bíblia não chama, eu desafio você a achar um texto nas Escrituras que fala que o diabo é poderoso, apesar de saber que ele tem poder. Mas a Bíblia chama ele de astuto. E ele trama com astúcia, e muitos cristãos são enganados por Satanás. E o outro cristão é aquele que a si mesmo se engana. Ele acredita que ele é, mas as evidências da salvação não são apresentadas. Quando ele precisa se posicionar diante da fé, eu estou te dando um exemplo aqui, mas tem vários, irmãos, que você mesmo passa por eles.
Quando a palavra de Deus te ordena uma coisa, quando a Bíblia diz assim para as meninas mais novas, os adolescentes estão querendo namorar, os jovens já estão namorando, a Bíblia fala assim: não tem como ter compatibilidade cristão com não cristão, porque é julgo desigual. Com o que você fica? Mas pastor, ele é um gatinho. Ovelha não dá para casar com gato, meu filho. Ovelha casa com ovelha, senão vai nascer uns bichos estranhos, umas ovelhas com cara de gato. Então preste atenção, o que você faz quando a sua fé é colocada em prova e você tem as escrituras nas mãos? É exatamente isso aqui que Tiago vai nos ensinar e vai mostrar para nós, e é exatamente textos como esse, que traz de maneira clara o fundamento da doutrina bíblica, e de uma doutrina que nós gostamos muito, principalmente nós reformados. Tem um fundamento da doutrina reformada que chama sola scriptura, traduzindo, somente as escrituras. Fala para quem está do seu lado: somente as escrituras. Sabe o que você está falando para ele? Que quem governa a minha vida, se a Bíblia falar, acabou. Se ela disser, está dito. Que eu não busco experiências miraculosas, sobrenaturais, para poder conduzir a minha vida. Eu não sou guiado por arrepio, na coluna, na espinha, caiu, babou, rolou. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está falando, só as escrituras podem dar direção para a nossa vida. Então a autoridade suprema da igreja não é o pastor, não é a diretoria. Se o pastor aqui, esse pastorzinho que você está conhecendo, que fica gritando o tempo todo, ele começar a avacalhar e começar a pregar o que não está na Bíblia, você tem todo o direito de exortá-lo. Mas em contrapartida, você não tem o direito de se ofender ou de sair com raivinha, com bico, se o pastor aqui estiver apresentando as escrituras. Porque a autoridade sobre nós é as escrituras, são elas. A autoridade sobre a igreja é a palavra de Deus. Logo não é o que o pastor pensa ou acha, mas o que a Bíblia diz para nós. E você vai ver talvez muitas igrejas assim: não, a Bíblia é a autoridade, mas até o pastor negocia a Bíblia. Não, minha filha, é que o pastor, mas sabe o que é? A filha do irmão fulano de tal namora com o menininho, e se eu for exortar ela, esse irmão vai sair da igreja chateado, pois que saia. Ou então a menina termina e vai andar com Deus, ou então fica lá mesmo. Mas nós temos que exortar, temos que falar assim: olha, presta... não, pastor, ele quer ficar, filho, deixa eu te falar um negócio, você está namorando com você, pode ficar aqui, não tem problema não, agora você sabe que está errado. Essa é a função da Bíblia. Fala, não, você precisa consertar com Deus, você precisa acertar suas contas com Deus, e quando a Bíblia diz, nós precisamos entender e obedecê-la. Então preste atenção, que eu quero pensar com você sobre a evidência da verdadeira religião, ou do verdadeiro cristianismo. Talvez isso vai fazer a mim e a você repensar muitas coisas. Então preste muita atenção. Primeiro, pelo menos 3 coisas aqui que o verdadeiro cristão precisa praticar, evidenciar. Primeiro, o verdadeiro cristão, ele nasce da palavra. O que é isso, pastor? Olha o verso 18 que Tiago escreve: pois segundo o seu querer. Querer de quem? Deus. Opa, olha, presta atenção aqui. Novo nascimento é a vontade de quem? Primeiro de Deus. Não, pastor, mas eu sou crente porque eu quis. Te enganaram, te ensinaram errado. Você converteu e é crente porque Deus quis gerar. Ele está falando assim, segundo o seu querer. Tiago está escrevendo. Segundo o seu querer, Ele nos gerou por quem? Pela palavra. A palavra de Deus é a semente divina. É a semente que o Senhor, pela pregação do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, planta em nosso coração. E planta fé para crer. Nós nascemos de cima. A nossa fé, ela vem do alto, ela não vem de nós. Não existe conversão verdadeira fora da palavra de Deus. Preste atenção, pastor, mas eu estava lá na praia, no show do Olodum, e de repente, pastor, eu resolvi ser crente. Duvido. A
alguma coisa aconteceu. Ou você trouxe à memória alguma palavra de Deus, ou apareceu aqueles missionários malucos, que eu não sou muito a favor desse negócio, porque passa o ano inteiro sem evangelizar, no dia do carnaval quer evangelizar. Mas apareceu esse menino, mandado por Deus, apontou o dedo na sua cara e falou assim: assim diz o Senhor, o que você está gastando aqui? Sai desse lugar. E você ouviu a palavra de Deus, Jesus te ama, quer mudar a sua vida, mas ninguém nasce de novo sem a palavra. Todos nascem da palavra. Você só pode nascer de novo se você ouviu o evangelho. E nisso a igreja tem cometido graves erros. Tratei com um dos ministérios essa semana. O que a gente faz? A gente ora por avivamento, a gente ora para Deus avivar a igreja, encher a igreja de amor, de esperança, encher a igreja de ternura, de evangelho, do poder do Espírito Santo. Aí entra alguém travestido aqui e a gente olha de banda. Isso não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Entrou alguém aqui fora do padrão, a gente olha esquisito. E aí espanta a pessoa, ela não pode ouvir a palavra. Nós atrapalhamos isso. Eu lembro que uma ovelha minha chegou aqui. Vou contar, mas não digo o nome. E você está proibido de olhar para ele. Não é padrão. Nossa, mas ele chegou aqui. Eu vou contar porque ele é de Deus. Pensa no menino de Deus, crente. Mas chegou aqui com o cabelo meio esquisito, um brinquinho de heavy metal pendurado. Tipo aquelas igrejas que o leão tem dread assim. Já viu aquelas igrejas que o leão tem um dread e os caras de cocôzinho assim? Tipo aquelas. Ele chegou aquele estilão e tal, e comecei. E aí uns olharam e falaram assim: aí pastor. Eu falei: o que tem? O brinco está na sua orelha? Deixa, está na orelha dele, ué. Deixa o menino, ué. E ficou. Passou, e sem barba, né? Passou sem barba. E aqui na igreja, quem está visitando a gente, quando é homem, chega aqui, a gente dá um kit: uma Bíblia e um minoxidil, para criar barba, cara de leão, brabo. Tem uns que não nascem nem com oração, né, filho? Tem jeito não. E aí esse menino começou a envolver com a igreja, começou a servir a igreja, começou a cuidar da vida dele, começou a orar. E o menino gosta de Bíblia, gosta de oração, gosta de estar em tudo. E de repente passou um tempo, chegou o cabelo raspado. Eu falei: ó, será que o Danilo pegou ele? Bob pegou ele. Depois chegou sem brinco. Eu falei: ó. Depois meteu um bigodão do Pablo Escobar lá, aquele grossão assim. Eu falei: nosso Deus. O menino ficou bruto demais, e ora, e lê Bíblia, e compartilha livro, aquele negócio. O que a gente faz? Nós nascemos da palavra, é o evangelho, só ele que pode mudar o homem, só ele tem poder para transformar o homem. Então preste atenção, primeira coisa que Tiago vai dizer: nós nascemos, o verdadeiro cristão nasce da palavra. Ninguém pode nascer de novo por meio de seu parente, da sua mãe, de sua determinação. Pastor, eu determino que o meu filho vai converter minha irmã. Você está jogando palavra fora. Em vez de você determinar, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, salva meu filho, muda o meu filho. Em vez de você ficar brigando o tempo todo, prega o evangelho, e se preciso for, você fala alguma coisa. Porque nós nascemos da palavra. Não tem novo nascimento sem a pregação do evangelho, assim como a concepção humana precisa de pai e mãe. O novo nascimento precisa do Espírito e da palavra. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer, Jesus, quando ele vai se assuntar aos céus, ele fala assim: eu vou enviar para vocês o meu Espírito. Ele vai consolar vocês e vai os conduzir em toda verdade. Ele vai revelar a vocês a palavra. Ele vai trazer vocês entendimento da palavra. Vocês vão ouvir, vão compreender a palavra pelo poder do Espírito Santo. Logo, só existe novo nascimento se houver pregação do evangelho. Irmão, você entende? Olha aqui para mim. É por isso que não dá para brincar aqui em cima. Não dá para fazer piada na hora do culto. Não dá. Tem pessoas que precisam ouvir o evangelho. Não dá para ficar contando historinha da carochinha.
você sair daqui com dor de barriga, de tanto rir, e para o inferno. Não dá para brincar com o evangelho. Nós só nascemos da palavra. Por isso preste atenção, todos os grandes homens de Deus que passaram pregando, eles não brincavam com o evangelho. O que a gente está vendo hoje? Onde nós temos stand-up gospel, a igreja lota, porque eles não querem a palavra. Mas não tem como nascer de novo sem a palavra. Por que não, pastor? Talvez você ache que é só um livro. Você acabou de cantar que você não entendeu. No início eras a palavra. Quem estava no início? No princípio, João disse, era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade? Entende que não dá para brincar. E tem homens brincando com o nome de Jesus, fazendo piadas com o nome de Jesus. É um palhaço, entretendo bodes, dando risadas num picadeiro que ele está chamando de igreja. Não pode ser igreja se não tem palavra. Tiago está dizendo, só tem novo nascimento pela palavra. João vai dizer que nascido da carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. Pedro vai escrever, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Não tem novo nascimento sem palavra. Não tem conversão sem palavra. Não existe igreja sem palavra. Não existe evangelho sem palavra. Não tem como fugir dela. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para realizar o milagre do novo nascimento. Primeiro, o verdadeiro cristão nasce da palavra, ainda que seja por uma senhorinha que não sabe ler, que não sabe escrever, mas que olha nos olhos, cheio do Espírito Santo, e fala: você precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. A palavra de Deus sendo pregada. Segundo, o verdadeiro cristão, primeiro ele nasce da palavra, segundo, ele pratica a palavra. Olha o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Olha aqui, presta atenção, gente. Aquele que vem, aquele que ouve, diz Tiago, tá? Você fica com raiva dele, não é de mim não. Tudo quer ficar com raiva de mim, fica com raiva dele. Aquele que vem, aquele que ouve e não pratica, ele mesmo se engana. É isso que ele está dizendo. Você entendeu? Não tem aquela frase assim: estou cansado de ser enganado? Você podia colocar isso no seu cristianismo. Estou cansado de ser enganado, pastor. Aquele que vem e ouve e não pratica. A Bíblia diz: faz assim. Pastor, eu sei que a Bíblia diz. Sabe? Mas não praticou. O Tiago está dizendo: enganou a si mesmo. Você está se enganando. Não basta ouvir e ler, não basta ter conhecimento da verdade. Tem muitos cristãos, escute isso aqui. Muitos cristãos, muitos, marcam as suas Bíblias na leitura, mas a grande maioria, as suas Bíblias não marca as suas vidas. Muitos cristãos têm marcado sua Bíblia, mas poucos têm marcado a sua vida com a sua Bíblia. E Tiago usa uma comparação interessante. No parágrafo anterior ele usa a ideia da semente. Ele fala o seguinte: olha, o nosso coração, a ideia aqui, é como um jardim, que se deixarmos por conta própria, ele vai produzir ervas daninhas, ele vai produzir cargos e abrolhos. E Tiago vai nos insta a capinar o terreno, a preparar o solo para a palavra de Deus ser plantada em nós. A expressão que ele usa aqui é acúmulo de maldade, verso 21. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade. O que Tiago está querendo dizer? Preste atenção. Ele traz uma ideia de um jardim mal cuidado. Ele está falando: não adianta você receber a boa semente se o solo não está preparado para receber.
E talvez você fala, pastor, mas como que eu vou preparar este solo? Talvez você venha para cá, os irmãos trabalham a semana inteira, diáconos organizam cadeiras, ministério de louvor ensaia, pastor passa a semana, prepara o sermão, ora, se prepara, tudo preparado, mas você vem aqui e chega sem o coração estar preparado para receber a palavra. Você passou a semana inteira comendo comida de demônio, passou a semana inteira, você não parou para pensar, nem na hora de dormir você parou para falar com Deus. Você não leu a Bíblia, você não ouviu uma canção, você não ouviu uma mensagem, você não alimentou sua fé, e de repente você veio, pegou o seu amuleto, porque isso aqui para muito cristão tem virado um terço. Bota debaixo do braço, está igual a veinha que foi na igreja, que eu contei aqui. Contar de novo. Não acontece com as velhinhas aqui da igreja, que as velhinhas aqui da igreja é crente, né? Ninguém viu. A senhorinha falou assim, pastor, ô irmã, tem mais de 2 meses só não vem na igreja. Ô pastor, mas sabe o que é? É porque eu estou sem meu óculos, aí eu não consigo ler direito, não consigo enxergar muito bem. Eu perdi meu óculos, pastor. É mesmo, irmã? Então, vamos fazer uma visita na casa da senhora. Tá bom, tá bom. 3 meses depois, aí o pastor foi lá visitar a irmã, chegou e falou, irmão, pega a sua Bíblia então para eu orar, ler um texto para a senhora. Quando ele abre a Bíblia, o óculos dentro da Bíblia. 3 meses que a irmã não pega na Bíblia. O solo não está preparado. Você quer ser impactado com o Evangelho. Você quer ouvir, você vai ouvir mensagem atrás de mensagem, culto atrás de culto, conferência atrás de conferência. Pode escolher os melhores do Brasil para você ouvir. Não vai acontecer nada com você. Preciso preparar. Mas como, pastor, que eu faço isso? Vou te dar os 2 conselhos. Primeiro, João diz, confessando o seu pecado. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar o seu pecado. Confessa que você está vivendo, pastor, estou vivendo, Deus, estou vivendo mal, estou vivendo de qualquer jeito, não estou preparando, não estou limpando o terreno, está cheio de erva daninha, está cheio de esculhambação aqui no meu terreno. Senhor, eu estou com raiva, eu não quero perdoar, eu estou chateado, eu estou de biquinho com a igreja, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele diácono. Vixe, a mulher do pastor, então Deus me livre. É assim que funciona. E você está cheio de erva daninha, mas você quer chegar no culto domingo, receber a palavra e sair daqui vitorioso. Então vai ouvir esse stand-up gospel pregar. Aqui não vai dar certo. Te dou o nome de um monte. Ou então vai ouvir a turma da autoajuda. Essa turma vai deixar você feliz demais. Vai falar que você pode viver essa esculhambação toda que você chama de evangelho, e mesmo assim você vai ser abençoado. Não vai. Não pode ser o evangelho. Porque a palavra de Deus não pode ser contra ela. Tiago vai dizer, limpa o terreno, prepara o solo. Então ele vai comparar algo. Primeiro ele fala do jardim. Ele fala assim, nosso coração é como um jardim. Se você precisa tirar diariamente, Tiago vai dizer, existe um esforço seu. Você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa estar junto, você precisa crescer na fé. Logo você precisa se esforçar. É isso que Tiago está dizendo. Mas tem um outro exemplo que ele usa que eu acho fantástico nesse texto, preste atenção. Ele vai comparar na prática agora como um espelho. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é igual, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Preste atenção, o principal propósito do espelho, o que é? Não é selfie, querida, por mais que você tire um monte. A primeira coisa que você faz no espelho quando você olha, o principal propósito do espelho é um autoexame. É saber como é que está. Algumas irmãs falam, nossa Deus, meteu um botoxinho aqui. Vai, manda ver, irmã. Joga duro, não tem problema não. A benção. Puxar aqui. Eu não vejo essas coisas lá em casa. Lá não acontece. É na casa de outro pastor. Na minha mesmo, não. E agora, ultimamente, eu, que estou na crise da meia-idade, eu acho. Então ela falou, não, varão, você está velho demais, olha para mim assim. Aí a Duda chega, pai, você está com cabelo branco. Eu falei, some daqui. Sua mãe está doida para me ver de cabelo branco, ela acha charmoso. Meu Deus do céu. A principal propósito do espelho é o autoexame. É você olhar para você.
E quando você olha para dentro da palavra de Deus, e Tiago vai fazer essa comparação, ele está falando assim: aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ele assemelha-se ao homem que chega diante do espelho para um autoexame. Porque quando você olha para dentro da palavra de Deus, quando você começa a mergulhar nas Escrituras e entender o que ela diz, você compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo, você começa a conhecer os seus pecados, as suas necessidades, os seus deveres e as suas recompensas. Quando nós olhamos para o Evangelho e nós ouvimos a palavra de Deus, e nós lemos e meditamos nela, nós começamos a entender quem nós somos e aonde precisamos melhorar. E aonde precisamos reparar, e aonde estão as ervas daninhas que precisam ser arrancadas de lá. Você nunca vai saber que precisa perdoar se você não voltar para a palavra de Deus e ouvir Jesus dizer: assim como eu perdoei vocês, perdoem uns aos outros. É a palavra de Deus que vai fazer esse autoexame. Mas o que acontece? Presta atenção, muitos irmãos, muitas pessoas têm chegado para ler a Bíblia assim. Uma vez aconteceu uma coisa comigo interessante, eu lembrei do texto de Tiago. Uma vez eu tive contato com um irmão que tinha muita dificuldade com a doutrina que creio, prego, e tenho razões bíblicas para crer e pregar. Mas esse irmão tinha dificuldade. Eu falei: não há problema algum com isso. Mas ele ficou muito irritado com isso. Ele falou: pastor, mas eu quero saber. Eu falei: tudo bem. Irmãos, pasmem, eu peguei junto com, eu falei: você vai ler esse livro junto com a Bíblia. Eu não peguei um livro do pastor Júnior. Eu não peguei o livro de um teólogo meia boquinha. Eu peguei um livro de um doutor em teologia bíblica, um pastor piedoso e um dos professores mais renomados de teologia bíblica dos Estados Unidos, do mundo, na verdade. Ele é um dos maiores do mundo. Eu peguei o livro desse irmão, falei: você vai estudar esses textos junto com esse livro. Beleza. Esse irmão pegou esse livro e começou a ler. Ele teve a capacidade de escrever. Primeira coisa que eu fiquei com raiva, que ele escreveu no meu livro. Se fosse de lápis ainda ia, mas de caneta, eu dei para ele o livro. Falei: agora você fica com ele sem querer, eu vou comprar outro. Tive que fazer você pagar meu livro, mas tudo bem, o pastor é bonzinho. Mas ele teve a capacidade de escrever de maneira irônica, debochando, como se ele soubesse teologia bíblica. E um dos maiores pregadores do mundo não sabia. Eu li aquilo, pensei comigo rapidamente: expulso o demônio da cabeça dele ou deixo ficar calado mesmo? E aí eu sentei com ele e falei: irmão, eu vi aqui o que você leu, mas eu acho que você não entendeu nada. Então vamos fazer o seguinte: deleta. Por que eu fiz isso? Porque um soberbo não pode ler a Bíblia. E é exatamente isso aqui que Tiago está dizendo. Conta-se a história de um moço crítico de arte. Ele era um dos maiores críticos de telas, de pintura, de quadros. E um dia ele foi para uma grande exposição de quadros, uma das maiores do mundo. E ele tinha um problema, uma deficiência visual, ele era míope. E ele esqueceu o seu óculos. E ele começou a andar junto com a sua esposa, e diante de cada pintura, ele de maneira muito arrogante começou a criticar todas as artes que estavam ali. Todos os quadros, todas as pinturas. Ele criticava de maneira soberba, ao ponto das pessoas que estavam em volta dele achavam estranho e se afastava dele. A esposa acompanhava ele à distância, e ele ia olhando e exercendo o seu trabalho, falando: que ridículo, isso aqui é absurdo. Só que uma hora ele teceu uma das críticas mais severas e mais duras a um quadro de um homem pintado de um corpo inteiro. E ele chegou diante desse quadro e disse: é um absurdo um pintor ou uma direção de um museu expor uma arte tão horrorosa como essa, de um pintor ter a capacidade de pegar um modelo tão ruim como esse. Na verdade, esse quadro está fora de qualquer padrão de qualidade. A esposa dele chegou e cutucou ele e falou: meu amor, você estava diante de um espelho. É exatamente isso que acontece quando os homens leem a Bíblia com soberba. Eles não enxergam com clareza quem eles são. Então eles acham que podem tecer qualquer crítica contra o Evangelho. Então eles acham que pode direcionar a vida deles e chamar a Bíblia de tudo o que querem. Pasmem, chama a Bíblia de feminista, de machista, de uma série de coisas, de um conto, de um mito. Um moço muito conhecido, e gosto muito, acho ele muito inteligente.
filósofo no Brasil muito conhecido, chamado Leandro Carnal, você deve conhecer. Como filósofo, cara inteligente, mas um santo de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta do pé, diz Reverendo Hernandes. Ele então, dando aula para um grupo de alunos, ele disse: vocês falam que Paulo ficou desacordado 3 dias, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês falam que caiu, que Jesus falou com ele, aquele negócio. Na minha concepção, como doutor de não sei o que, de não sei o que, ele caiu do cavalo, ele caiu do cavalo, bateu a cabeça, aí falou o nome de uma doença que dá, que a pessoa fica desacordada 3 dias, depois ela volta ao normal e ela tem alucinações. Aí falou: para mim aconteceu isso com Paulo. Aí um estudante bem simples falou assim: professor, mas eu queria só ponderar uma coisa com o senhor. Ele: o que foi? Primeiro, a sua teoria está completamente equivocada a respeito da Bíblia. Ele falou: é mesmo? Você é cristão? Então me explica. Ele falou: primeiro, Paulo não estava montado no cavalo. Você já começa tendo a sua concepção errada. A Bíblia não fala que Paulo caiu de um cavalo. A Bíblia também não fala que Paulo bateu a cabeça. Então a teoria do Senhor não serve para nós. E um homem inteligente teve que ser humilhado diante de uma sala por causa da soberba, de achar que pode olhar para a Bíblia com os olhos naturais e tecer algumas ponderações a respeito das Escrituras. Tiago está dizendo o seguinte: aquele que olha para as Escrituras, que lê com soberba, ele nunca vai compreender quem ele é. Por isso, quando Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, ele diz: a primeira coisa, a primeira característica do novo nascido é humildade de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito. Segundo, o cristão pratica a palavra. Terceiro, primeiro, o cristão nasce da palavra. Segundo, ele pratica a palavra. Terceiro, o verdadeiro cristão, ele é governado pela palavra. Olha o verso 26 e 27. Aguenta aí, irmão, estou terminando. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Aí ele diz: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora preste muita atenção nesse ponto e nesse versículo, que é muito sério. A religião verdadeira, preste atenção, o cristianismo verdadeiro vai muito além do que práticas de doutrinas, do que ritos, do que ordenanças. O cristianismo verdadeiro vai com prática, envolve ação. Preste atenção, o que está acontecendo na igreja. Eu vou exemplificar com mais uma historinha rápida para você entender. Conta-se a história de um senhor, um moço, um velho ateniense. E esse velho ateniense vai para um teatro, e o teatro estava lotado, e ele não encontrou lugar para sentar no teatro. E aí de repente ele procura lugar, não tinha nenhum espaço para ele. Tinha uma bancada especial, onde alguns homens da alta classe, onde alguns eruditos ocupavam, alguns embaixadores ocupavam essa bancada especial. E esse velho procurando lugar, um jovem que ocupava, um embaixador que estava lá, ocupava um desses lugares, levantou e deu lugar para esse moço. E como a bancada estava na frente, todos viram. Quando viram a atitude do rapaz, todos levantaram e começaram a aplaudir. Está acontecendo exatamente assim. Não são poucas as pessoas, não faltam pessoas para reconhecer bons hábitos, não faltam pessoas para reconhecer boas práticas, não faltam pessoas para aplaudir gestos nobres, não faltam pessoas para aplaudir igrejas, não faltam. Mas entre aplaudir, reconhecer e praticar, existe um espaço, uma distância gigantesca. Nós vemos muitas pessoas gostando da igreja, achando o máximo a igreja, aplaudindo os gestos nobres da igreja, mas poucos que conseguem praticar a vida de igreja.
poucos que conseguem colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Muitos gostam do Evangelho, simpatizam com o Evangelho e falam: pastor, gostei tanto da igreja, pastor. Que bom que você gostou. Mas eu não quero que você esteja aqui só porque você gostou. Eu quero que você esteja aqui porque você foi chamado pelo Evangelho, porque você ama Jesus, porque você quer praticar o Evangelho, você quer viver de maneira digna do Evangelho. Então preste muita atenção. O Tiago está dizendo: olha, cuidado, para você não ser só aquele que aplaude as boas ações, que aplaude a boa pregação, que aplaude o bom louvor, que aplaude o culto, que aplaude o serviço, que gosta, que simpatiza, que até fala assim: nossa, pastor, eu sou membro de uma igreja bíblica, prego o Evangelho. Estou querendo saber de você. Você prega o Evangelho, você vive o Evangelho. É isso que a Bíblia está dizendo. Deixe de ser só um espectador. Deus criou você com um propósito. Deus criou você para algo. Existe um plano dele. Então preste atenção. Preste atenção o que Jesus diz a respeito daqueles que só ouvem, mas nutrem raiva no seu coração, nutrem ervas daninhas no seu coração. Mateus capítulo 5, verso 22 vai dizer assim, preste atenção, não precisa nem abrir: eu porém vos digo que todo que sem motivo irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento. Quem lhe chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Olha Mateus 12, ele vai dizer assim, 12:36: digo-lhes que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras serás condenado. Preste atenção aqui agora no final de Tiago, o que ele vai dizer. Tiago, deixa eu voltar aqui no texto. Tiago, (26) se alguém supõe, olhe para mim, se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear sua língua, antes enganando o seu próprio coração, você é uma farsa. Se tem alguma fofoqueira aí, morde a língua logo, que é para você mesmo essa palavra. Fofoqueiro, pode morder a língua. Sua religião é uma farsa. É isso que o Tiago está dizendo. Aquele que lança insulto contra o irmão, semeia contenda contra o irmão. Louvado seja Deus nessa igreja nem lembro de ter resolvido problema assim. Você viu a Alice? Fala da Alice para vocês verem o que eu faço. Você viu a Gil? Viu a Renata? Ele está falando: aquele que vive assim, sua religião é vã. Não, pastor, mas eu fui lá só para alertar. Mentira, você foi para fofocar. Então deixa eu te dar um conselho, irmão. Quando nós ouvimos algo que diz a respeito de outra pessoa, nós precisamos ganhar nosso irmão que está falando. Você fala: meu irmão, eu quero te dizer um conselho bíblico. Não viva esse evangelho. Procura esse irmão. Vai nele. Você vai ganhar o seu irmão. Fala com amor. Fala com zelo. Fala com verdade. Tiago está dizendo assim: aquele que fala que é cristão e que ama a Deus e não controla a sua língua. E por quê? Ele diz: não controla a sua língua. Porque dificilmente você vai se arrepender daquilo que você não disse. Porque aquilo que você não disse, você pode ter oportunidade de falar. Mas aquilo que você disse pode causar um estrago sem tamanhos. Por isso o Tiago fala assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Porque a língua tem o poder de destruir. Destruir. Então preste atenção aqui. Esse é o primeiro exemplo. Uma língua controlada significa um corpo controlado. A palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas são para destruir a dignidade das pessoas. É uma prova da sua falsa religião. É uma prova, e Tiago está dizendo: se você pratica isso, para hoje. Se você tem prática disso na sua casa, para hoje.
Se você vivia essa prática, para hoje, conserta hoje. Mas ele dá outro exemplo, um exemplo positivo. Ele diz: aqueles que nasceram de novo são separados. Ele diz: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta. O que ele está querendo dizer? Não, pastor, está querendo dizer o seguinte: que ser crente é só visitar as viúvas? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. O que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer o seguinte: que nós somos separados do mundo, por isso as nossas ações são distintas, estranhas, diferentes. As nossas ações são completamente opostas ao do mundo. Ele vai finalizar esse trecho falando de prática cristã, e ele diz o seguinte: olha, quando nós olhamos para o espelho, nós vemos a Deus, nós vemos a nós mesmos, mas sobretudo nós vemos outro homem. Nós vemos o nosso semelhante, nós vemos o nosso irmão. Então ele está dizendo: a religião verdadeira é servir uns aos outros, é amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros e guardar-se incontaminado do mundo. É guardar a nossa língua, é refrear a nossa boca, é guardar a nossa mente, é guardar nosso coração. É isso que Tiago está dizendo. Você precisa ouvir o Evangelho, ler o Evangelho e entender que a verdadeira religião é essa. Não basta só ser um cristão, não basta só ser um pastor, não basta só ser um diácono, um presbítero, um líder de louvor. Você precisa praticar o Evangelho, você precisa viver o Evangelho. Tiago está dizendo: preste atenção. Se você só ouvem culto após culto, mensagem após mensagem, congresso após congresso, e isso não causa transformação, mudança em vocês, há algo de errado. Nós precisamos voltar para o Evangelho. Já parou para pensar por que a gente cai em tanta heresia, irmão? Tanta heresia. Porque não conhecemos o Evangelho. E aí qualquer coisa que aparece nova leva a gente embora. Qualquer doutrina que aparece nova leva a gente embora para abrir uma igreja nova aí. Turma, lá é massa demais. Aí se ouve o Evangelho sem conteúdo bíblico, sem compromisso com a palavra de Deus, você vai, você acha o máximo, pastor, uma bênção. Verdadeira religião é voltar-se para as Escrituras e falar: Senhor, a palavra de Deus é o que baliza. Preste atenção, escute isso. O último conselho pastoral para você: não compare o seu cristianismo com o do seu irmão. O padrão de cristianismo, o padrão da nossa fé não é o nosso irmão. O padrão que baliza a nossa conduta não é o nosso irmão. São as Escrituras. O padrão que baliza o seu casamento não é sua esposa, seu marido, as Escrituras. Os casados agora, tá? Vou perder essa chance, não. Também não sei se você está visitando, se você vai voltar mais alguma vez. Como é que você me tratou? Você me perdoou, também não te perdoo. Se for ímpio, passa batido. Não conhecer a Bíblia, tem que agir assim mesmo. Mas quem conhece as Escrituras fala o seguinte: eu vou te perdoar, porque é uma ordem de Deus. Porque para eu me tornar igreja, noiva de Cristo, salvo, eu precisei ser perdoado. O padrão é a Escritura. Quando você olha para sua esposa e olha para você como marido, se você olhar para essa Renato fala assim: eu vou começar a ser Júnior. Ela fala assim comigo: ô Júnior, não é assim, Vivi? Júnior, eu vou começar a ser com você igualzinho você é comigo. Se o padrão dela foi eu, amanhã nós estamos separando. Mas se o padrão for Jesus, se ela olhar para a vida dela como esposa e olhar para Jesus, se o meu padrão for ela, amanhã a gente acaba o casamento. Mas e se eu olhar para Jesus? É por isso que nós muitas vezes brigamos entre nós mesmos, brigamos com o casal, brigamos com os filhos, brigamos entre a igreja, porque nós olhamos para o outro e não para Cristo.
Paulo fala, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Ele nunca mandou você olhar para o irmão, ele nunca mandou você olhar para o lado, ele nunca mandou você olhar para a liderança, para o pastor. Pastor, eu saí da igreja, eu vou sair dessa igreja, porque o senhor é bravo demais, grita demais. É porque você está olhando para a pessoa errada. Se você olhar para Cristo, Ele nos constrange a servi-lo. Se você olhar para Cristo, Ele nos constrange a perdoar. Se você olhar para Cristo, Ele nos constrange a andar mais uma milha. Se você olhar para Cristo, Ele nos constrange a dar também a túnica e a capa. O padrão de cristianismo, o padrão de comparação não é nosso irmão. Tiago está dizendo, aquele que ouve, mas não pratica, ele olha para o espelho. E Tiago então vai dizer que o verdadeiro cristianismo, quando ele é vivido, ele atribui a Deus glória. Você já parou a pensar Deus recebendo glória na sua casa? Vou te dar mais um exemplo para terminar. Ih, está cedo, né? 8h05, vou pregar tudo de novo, peraí. Estou brincando, irmão, calma. Um casal que está lá, uma família que é seu vizinho, vive desajustado, vive brigando. De repente ele se aproxima de você e vocês praticam a palavra de Deus no casamento, na criação dos filhos. E eles então começam a ser confrontados com o testemunho. E eles começam a perguntar para vocês como é que faz. Em um momento de crise no casamento deles, eles pedem ajuda para você. Você começa a aplicar a palavra de Deus. E de repente esse casal é transformado. Você convida ele para vir na igreja, ele vem. Ouve um pastor maluco gritando, ele se converte. E eles contam assim, olha, a gente estava perdido, nosso casamento estava acabando. Mas de repente Deus trouxe até nós essa família, esse vizinho. E eles começaram a ensinar a nós o evangelho. E nós começamos a ver o jeito que eles viviam, a forma como eles criam os filhos, a forma como ele cuida dela, a forma como ela cuida dele. Aí eu te pergunto, Deus foi glorificado? O profeta Isaías disse, registrando as palavras do Senhor, eu criei vocês para o louvor da minha glória. E não tem como glorificar Deus fora da palavra, porque a palavra é o homem e o seu nome é Jesus. Não tem como viver fora dela. Eu quero incentivar você, meu irmão, a voltar para as Escrituras. Uma mensagem, se não falar a respeito do Evangelho de Jesus, não pode ser mensagem de Deus. Uma música que não fala de Jesus e tem como fundamento a palavra de Deus, não pode ser adoração. Um povo reunido, que não se reúne para estudar, ouvir e praticar o Evangelho, não pode ser igreja. Por isso eu quero desafiar você a pensar: que tipo de evangelho você tem ouvido? Um evangelho que não aponta para Jesus e mudanças na nossa vida, não pode ser dele. Que tipo de evangelho você tem ouvido? E a última pergunta: que tipo de evangelho você tem vivido?